O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por um susto nesta semana em um avião da Força Aérea Brasileira em Belém, no Pará. Antes de decolar em direção à ilha do Marajó, a aeronave apresentou uma falha no motor, obrigando o presidente e a comitiva a desembarcarem às pressas. Lula disse que agradeceu a Deus pelo problema ter ocorrido ainda em solo, evitando riscos maiores durante o voo. Essa situação reacende uma discussão antiga, gente, sobre a frota de aviões que transporta presidentes da República no Brasil e a segurança dessas viagens. Vamos ver o que disse o presidente Lula em uma entrevista logo depois? Olha ali. Tá na tela. Eu fui pegar o avião para a ilha do Marajó e teve um problema no motor do avião. Um avião Casa da Força Aérea Brasileira, né, da FAB, eu só tinha que agradecer a Deus porque poderia ter tido um problema quando estivesse no ar. E teve quando estava em terra. Ainda tivemos que descer do avião com medo de que o avião pegasse fogo. Gente, olha aí, hein? Voo, eu vou te falar uma coisa, não é mole não. O medo que dá o presidente que tem viajado constantemente aí de avião pelo Brasil, até para o exterior também. Ainda sobre esse ponto, Levi, no governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, houve muita polêmica em torno do sucatão, como era apelidado o antigo Boeing 707 usado pela presidência. Esse histórico de dificuldades mostra que esse problema ele é muito recorrente, né? A FAB já sinalizou, inclusive, que deve reforçar, né, os protocolos de segurança depois desse episódio. Mas o fato é que o presidente da República disse ali, tive medo de que o avião pegasse fogo, hein, Levi? Pois é, André, e não é a primeira vez que isso acontece, né? Lembrando que o presidente Lula, esse incidente ontem aconteceu em uma viagem de Belém, um voo curto, inclusive, né? De Belém, ali na capital do Pará, para o município de Breves, na ilha de Marajó, e depois depois de todo esse problema, eles acabaram, a comitiva do presidente, né, porque ele estava ali com a primeira-dama, Janja da Silva, e com alguns ministros, alguns parlamentares também, e depois disso eles tiveram que embarcar num outro avião, um C-17, um C-97 Brasília é o modelo do avião que eles pegaram depois. E não é a primeira vez que isso acontece, né? Há praticamente um ano atrás também, em outubro de 2024, Lula estava fazendo uma viagem ao México e o avião que levava o presidente, junto com a comitiva, apresentou problemas técnicos quando estava em voo e quase chegando ali na cidade do México. Teve uma pequena pane no avião e aí, com isso, a aeronave precisou sobrevoar o aeroporto da cidade do México por quase 5 horas, porque precisava queimar combustível e poder pousar sem maiores riscos. Na época, até o presidente chegou a dizer que foi um pequeno milagre não ter acontecido nada com eles ali naquele momento, e ali aquelas falhas aumentaram a pressão para que a pressão de aliados, inclusive, do presidente Lula, né, de alguns ministros e da própria primeira-dama, Janja da Silva, para eventualmente fazer uma nova compra de uma nova frota, né, presidencial. A Janja, na época, chegou a dizer que era uma irresponsabilidade usar o avião presidencial que sofreu a pane no México. Apesar de que semanas depois, esse mesmo avião voltou a ser utilizado pelo presidente, por exemplo, numa viagem de Brasília para o Rio de Janeiro, né, o avião não saiu da frota, possivelmente foram feitos ali alguns reparos pela FAB, e aí o avião voltou a ser utilizado, mas agora a gente tem um novo episódio que volta, é claro, a reacender essa discussão, né? A frota atual, o avião atual que é usado pelo presidente da República, ele foi adquirido lá no primeiro mandato do Lula, lá ali em 2004, 2005, na época ele foi apelidado pela imprensa de Aero-Lula, gerou uma certa polêmica pelos custos, né? Mas é o avião que é utilizado até hoje, e aí agora
Depois desse incidente no México, chegou a se falar ali no Ministério da Defesa da compra de uma nova aeronave. A nossa reportagem aqui em Brasília, na época, no fim do ano passado, chegou a questionar o Ministério da Defesa sobre isso, mas falaram que ainda estava em fases iniciais, até porque a compra de um avião presidencial não é um processo simples. Primeiro, porque é um equipamento caro, e segundo, porque tem ali todo o processo de licitação, de escolha, né? Normalmente são aeronaves compradas do exterior, que não são fabricadas aqui no Brasil, pelo menos na maioria dos casos. E aí, quando você compra o avião, também tem a parte mais demorada, que é o processo de adaptação daquela aeronave, porque o avião presidencial, claro, é diferente dos aviões comerciais que a gente usa para viajar, né? Você tem que ter cômodos diferentes, tem que ter instalações diferentes, instalações de internet, por exemplo, tem que ter os cômodos, né? Televisão, enfim, é um equipamento bastante diferente, então é um processo demorado que normalmente leva alguns anos. Então é um assunto que a gente deve ver aí nos próximos anos, independente de na eleição do ano que vem, né, a gente ter uma continuidade do governo Lula ou ter um outro governo começando, é um assunto que deve continuar aí volta e meia permeando a pauta do Ministério da Defesa, mas é um processo que vai levar alguns anos, certamente. Pois é, e a gente a imagem de um presidente da República, né, relatando que teve medo de que o avião pegasse fogo, naturalmente causa muito impacto. No passado, presidentes como José Sarney e Itamar Franco também enfrentaram episódios de preocupação com aeronaves da FAB. Qual que é o efeito político simbólico desse tipo de relato vindo do próprio presidente, Fred, presidente da República, falando que tive medo de que o avião pegasse fogo? Lembrando que recentemente até eu vi um vídeo na internet do Trump falando sobre o Air Force One, esse é o nome do avião que ele usa, e ele mostrando as formas de segurança, que o avião é preparado para isso, preparado para aquilo, comparações aí bastante diferentes. Mas qual que é o impacto? Lula dizia assim, fiquei com medo de que pegasse fogo. Não, é uma questão de Estado, né? Não é incomum ter aviões presidenciais. O Brasil tem aviões presidenciais desde 1941 com Getúlio Vargas. Ele já teve 6 até hoje. E é uma questão muito sensível. Você lembrou muito do Sucatão, né? O Sucatão era um Boeing 703 que ele foi aposentado depois de um acidente grave, né? Um incidente grave, não um acidente, com o transporte do então vice-presidente Marco Maciel da China. O avião, a turbina do avião pegou fogo no ar e ele teve que pousar na Holanda. E então o presidente ele substituiu o voo por conta por fretamentos. Então, durante muito tempo, em vez do avião presidencial, era usado o fretamento. O Sucatão ele foi escanteado e passou-se até a compra do Aerolula. Levi falou muito bem, realmente é um processo muito complicado. Agora, há uma alternativa que o próprio Lula já falou da possibilidade de usar, que é um Airbus E330 que foi comprado por Bolsonaro da empresa Azul, né, quando ele estava na presidência, justamente para isso. Eu fiz essa volta toda aqui assim falando, porque existe uma preocupação realmente com a segurança do chefe de Estado. Nos Estados Unidos, o Air Force One é uma garantia de segurança de governo, né, você ter esse tipo de avião. No Brasil, existe um grupamento de transporte especial da FAB justamente para cuidar disso, né, dessa adaptação, do cuidado, da segurança das aeronaves para o presidente. E o presidente falar que está com medo de usar um avião é uma questão bastante complicada. Politicamente, gera uma instabilidade, há um temor, né? Para nenhum presidente é bom expressar medo publicamente, né? Não é uma situação boa, mas existem algumas alternativas e o Sucatão, agora o Aerolula, é uma aeronave de, se não me engano, 2004, como o Levi falou, né, é bastante, em termos de aviação é bastante novo, e forçou o Lula a usar um avião de características bem mais simples, né? O C-95 é um avião de fabricação brasileira, né? Nós conhecemos ele aqui como Bandeirantes. Ele é um turbo-hélice, ele não é um avião a jato e tem uma capacidade bem menor de passageiros do que a do Airbus. Mas eu acho que, resumindo, é uma questão que realmente é preciso que
tem uma solução, né? Pode ser tanto a volta do fretamento, desde que com gastos controlados, transparentes e prestação de conta pública, né? Esse é o mais importante.